Fala pessoal, beleza? Então olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sensores. Em particular, nós vamos discutir sensores digitais, ou seja, aqueles que têm como saída 0 ou 1, falso ou verdadeiro, desligado ou ligado, aberto ou fechado. Certo, pessoal? Essa listinha aqui ela não vai esgotar o assunto, mas nós vamos apresentar aqueles sensores que são mais prevalentes, que são mais comuns no nosso dia a dia da eletropneumática, beleza, pessoal? Então a primeira coisa que nós precisamos discutir é a questão de sensores NPN ou PNP, normalmente aberto, normalmente fechado. Então o que isso significa no contexto dos nossos sensores? Quando a gente fala que um sensor é NPN ou PNP, nós estamos falando qual que é o estágio de saída dele, tudo bem? Como é que funciona a eletrônica dele para sensibilizar uma carga ou uma entrada de um nosso CLP. Então, quando a gente fala que a gente tem um sensor PNP, a saída dele vai ter um transistor PNP, que vai ter o emissor dele conectado à alimentação positiva e quando conduzir, então, ele vai entregar esse valor de alimentação positiva para a nossa carga. Neste caso, então, a carga deve ser conectada entre o nosso cabo de sinal, o preto, e o nosso cabo negativo, o azul. Também existe aquele bisuzinho, pessoal, que diz para a gente que PNP é positivo, negativo, positivo e NPN negativo, positivo, negativo. Nós sabemos que a alimentação do sensor sempre vai gastar um positivo e um negativo. Então, o sinal que sobra diz para a gente qual que vai ser a alimentação, qual que vai ser a saída do nosso sensor. Então, se for positivo, se for PNP, ele vai dar um sinal positivo, vai dar, por exemplo, mais 24 volts quando o sensor for acionado. Se for negativo, ele vai conduzir para o 0 volts, tudo bem? Se for um NPN. Já se for um NPN, então, o nosso sensor vai ter no estágio de saída dele um transistor NPN, onde o emissor dele vai estar ligado no 0 volts, no negativo, e o coletor dele vai estar aberto ali para o sinal, para o cabo de sinal. Então, a hora que esse transistor entrar em condução, ele vai entregar 0 volts ali no cabo de sinal, vai entregar o valor negativo. Por esse motivo, então, a nossa carga deve ser ligada entre o mais 24 volts e o sinal, também o cabo preto. Como exemplo, então, aqui da ligação de um sensor NPN, nós temos aqui uma contatorazinha DC alimentada ali em 24 volts. A alimentação de 24 volts também é feita no nosso sensor e no cabo azul colocamos o 0 volts. Nós colocamos então a contatora, um lado da bobina dela no 24 volts e o outro lado da bobina é colocado com o cabo preto do sensor, a saída de sinal. Por quê? Porque é um transistor NPN. Então, nós olhando aqui na figura que mostra a parte, como seria por dentro esse estágio de saída, nós vemos que quando o circuito digital do sensor fizer a detecção e mandar esse transistor entrar em condução, ele vai permitir que a corrente flua do coletor para o emissor, entregando então aproximadamente 0 volts ali na nossa contatora, permitindo então que flua corrente na bobina dela, gerando campo magnético para realizar a mudança de posição da contatora. A hora que o nosso sensor parar de detectar, ele vai cortar a condução de corrente no nosso transistor, fazendo com que ele entre em corte, ao deixar de sensibilizar a base do transistor, de modo que não haverá mais corrente fluindo na bobina, e então a nossa contatora deixará de conduzir. Ou seja, quando falamos de um sensor PNP, nós então devemos considerar que, ao fechar o contato através do sensor, estaremos mandando um sinal positivo para o CLP, ou para a nossa carga, qualquer que seja ela. Se for um sensor NPN, nós estaremos mandando um sinal negativo para essa carga, para esse CLP. Então precisamos saber o que essa carga precisa esperar, se ela está esperando receber alimentação positiva ou GND,
e também atentar para a ligação. Por exemplo, lá no nosso CLP, se a gente está colocando no comum dele 0 volts, então devemos trabalhar com um sensor PNP. Mas se no comum dele estivermos alimentando mais 24, então devemos utilizar um sensor NPN, por exemplo. E quando dizemos que o sensor é NA ou NF, nós falamos do estado de condução dele quando ele não está ainda sensibilizado, bem, quando ele ainda não fez a detecção. Então, o sensor PNP-NA, enquanto ele não estiver realizando a detecção, ele não vai estar mandando os mais 24 volts. Se ele for NF, ele vai estar mandando esses 24 volts e quando ele realizar a detecção do objeto, ele vai abrir esse contato, ou seja, ele vai deixar de mandar os 24 volts, é o contrário do NA. O NA ele normalmente não está mandando esses 24 volts. Quando ele fizer a detecção, quando ele for sensibilizado, ele irá fechar esse contato, bem, o transistor entrar lá em condução e então permitirá que chegue esses 24 volts, essa alimentação aí na nossa entrada do CLP, por exemplo. Então, falando um pouquinho sobre sensores comuns, pessoal, nós temos os sensores óticos de reflexão difusa. O sensor para reflexão difusa, basicamente, ele tem um emissor infravermelho e um receptor infravermelho no mesmo dispositivo. Então, o que acontece? Ele vai emitir um feixe de luz infravermelho e, se houver um objeto dentro do alcance de detecção dele, esse objeto vai refletir parte desse feixe infravermelho e o sensor irá detectar essa reflexão. Quando ele detecta essa reflexão do infravermelho, ele percebe que existe um objeto dentro do raio de detecção dele. A capacidade dele perceber a presença ou não de objeto também depende muito do tipo de superfície, certo? Se essa superfície propiciar uma boa reflexão, ele conseguirá detectar esse objeto com distâncias superiores. Caso a superfície tenha capacidades pobres quanto à reflexão, a distância vai ter que ser menor para ele detectar a presença dessa superfície, desse objeto. A vantagem do sensor óptico de reflexão difusa é que ele não requer um receptor, uma vez que o emissor e o receptor estão integrados no mesmo dispositivo. Entretanto, ele não é aplicável como sensor de barreira, que exige um posicionamento lateral mais preciso, e também não reage bem com objetos com grande absorção de luz. Então, ele tem essa limitação para a sua aplicação. Aqui, pessoal, a gente tem um sensorzinho óptico, um sensorzinho de proximidade. Quando alguma coisa entrar perto dele e causar reflexão, o que vai acontecer? Ele vai detectar a presença, também perceba lá os dois LEDzinhos acendendo, percebendo que ele está detectando, o sensorzinho de proximidade, beleza, pessoal? Certo? Então, olha só, pessoal, imagina o seguinte, né? A gente pode usar a saída desse sensor aqui para acionar alguma coisa. Por exemplo, né? Ele pode ser usado para acionar uma lâmpadazinha, certo? Ou então ele pode ser usado, por exemplo, quando a gente fizer o avanço do nosso atuador, nós utilizarmos ele para detectar que o avanço foi completo. Nesse caso, nós podemos, por exemplo, utilizar o sensor para habilitar uma contatorazinha que vai cortar a alimentação da contatora do nossa válvula 3 duas vias, avanço por mola e retorno, avanço por simples solenoide e retorno por mola. Então, neste caso, quando ele alcança o nosso sensor, o sensor vai promover o corte da nossa alimentação. Percebam. Já o sensor de retroreflexão, nós temos ainda o emissor e o receptor no mesmo dispositivo, entretanto, fazemos o uso de um anteparo refletor externo.
Então, o que acontece? Enquanto não tiver um objeto interrompendo essa reflexão, esse refletor vai estar fazendo com que o feixe de infravermelho emitido seja retornado para o nosso sensor óptico. Quando algum objeto interceptar esse feixe, ou seja, se interpor entre o sensor e o reflector, vai haver então a percepção que não está chegando mais o sinal refletido no sensor e ele vai comutar a saída dele. O tamanho do refletor vai ter que ser proporcional à distância. Então, para distâncias maiores, o refletor terá que ser de uma dimensão maior. Como vantagem, esse tipo de tecnologia apresenta confiabilidade devido à luz permanente durante a operação, certo? Então, quer dizer, como ele vai estar sempre emitindo ali, sempre refletindo, sempre que houver interrupção pela passagem de objeto, nós vamos ter a detecção. A instalação dele é simples e o ajuste também, uma vez que é só garantir que o refletor está posicionado no ângulo que garanta que o feixe emitido seja devolvido para o nosso sensor óptico. Ele então é capaz de detectar objetos opacos, reflexivos, transparentes, desde que luz suficiente seja absorvida. Então, quer dizer, desde que esse objeto que esteja passando aí na frente não reflita na mesma intensidade que o nosso refletor, então nós poderemos detectar essa passagem, ainda que ele tenha uma certa reflexividade ou que ele seja levemente transparente. Entretanto, a partir de um determinado nível de transparência, ou então de capacidade do objeto refletir, o sensor já não pode ser mais utilizado. Por quê? Porque se ele for muito transparente, a luz vai passar através desse objeto, vai bater no refletor e vai conseguir voltar ainda a ser detectada pelo sensor óptico. E se ele for muito reflexivo, o que vai acontecer é que o sensor vai interpretar que a reflexão acontecendo no objeto é devido à reflexão no refletor. Já os sensores ópticos de barreira são aqueles onde existem dois dispositivos separados, um emissor e um receptor. Então, o emissor infravermelho fica em um dos dispositivos e o receptor infravermelho fica em outro dispositivo. Quando houver interrupção pela interposição de algum objeto no meio desse feixe de luz, haverá então a detecção pelo receptor de que houve essa interrupção, uma vez que o sinal não estará mais chegando nele. Essa configuração permite que sejam utilizadas distâncias relativamente grandes para esse tipo de sensor. Ele oferece questões de confiabilidade, uma vez que a luz está sendo sempre emitida, e se houver interrupção do feixe de luz, ele irá detectar como a interposição de objeto. Permite que pequenos objetos sejam detectados mesmo a grande distância, uma vez que não depende de forma alguma de reflexão. É um sensor que é adequado para ambientes pesados e possui grande precisão. As desvantagens são que são necessárias dois módulos, então há questões de cabeamento dos dois sensores, certo? Uma vez que ambos os módulos devem ser alimentados. Ela não funciona bem para objetos transparentes, uma vez que, dado um certo nível de transparência, o feixe de luz vai acabar atravessando esse objeto transparente. É uma tecnologia que ela normalmente é utilizada em equipamentos de segurança, normalmente até é a tecnologia usada para cortinas de luz, quando nós detectamos então a presença de algum objeto estranho na máquina para permitir o seu acionamento ou não. Utilizar também aplicações de contagem rápida e para monitoramento de partes móveis. Quando falamos de um sensor de fibra óptica, na verdade nós estamos falando apenas da forma de transmitir a luz, pois às vezes nós temos aplicações onde é difícil realizar o posicionamento, onde temos espaço bastante confinado e seria difícil realizar o posicionamento com os nossos dispositivos emissores e receptores de infravermelho. Então, utilizamos uma fibra óptica como guia de onda e, deste modo, podemos fazer ela atuar
ou com emissor e receptor no mesmo cabo, com um cabo bifurcado, através de, se o objeto a ser detectado tiver capacidade de reflexão, ou como sensor de barreira, com dois cabos, cada um independentes, um ligado no emissor e outro ligado no receptor. E ambas as fibras vão estar tentando apontar uma para a outra. Então, se houver interposição de algum objeto, interrompendo a transmissão da luz do emissor para o receptor, será detectada a interposição de um objeto entre os dois. No caso de emissor e receptor no mesmo cabo, no cabo bifurcado, cabo em Y, o que vai acontecer é que quando o objeto se aproximar suficientemente, teremos a percepção de que ele está ali e irá refletir o sinal, irá refletir a luz projetada pelo emissor e ela será detectada pelo receptor. Como vantagem, esse tipo de técnica apresenta a capacidade de detectar objetos em áreas de difícil acesso, a possibilidade de estação remota, uma vez que a luz será transmitida pela fibra ótica, então podemos levar isso a grandes distâncias, a capacidade de detectar objetos pequenos mesmo a grande distância, e a capacidade de mover o sensor para melhor se adequar ao funcionamento da máquina. Saindo dos sensores ópticos, um sensor bastante comum também são os sensores magnéticos. Em particular, nós vamos falar do sensor tipo reed switch. Também. Ele é constituído por um conjunto de dois contatos elétricos dentro de uma ampola de vidro. Essa ampola de vidro é preenchida com gás inerte e, quando houver a presença de campo magnético, um desses contatos será atraído para tocar no outro, então fechando o circuito e permitindo a passagem de corrente. Esse tipo de sensor ele é razoavelmente robusto e consegue conduzir correntes relativamente altas, podendo então atuar já algumas cargas de tamanho moderado. Outra questão dos sensores tipo reed switch são que eles são bastante baratos, dada a sua facilidade de fabricação. Como desvantagem, apenas a questão de que se deve considerar o seu posicionamento, pois caso seja instalado na orientação incorreta, não haverá o seu acionamento adequado, além do requisito de que, para fazer a detecção, o objeto a ser detectado deve possuir um ímã ou outra forma de emissão de campo magnético. Deste modo, normalmente esse tipo de sensor é utilizado para detectar partes móveis de máquinas, onde se coloca um pequeno ímã naquela parte móvel, de modo que o sensor reed switch detecte e faça a condução de corrente, realizando a comutação quando houver a aproximação daquela parte móvel. Outro tipo de sensor bastante comum são os sensores indutivos. Os sensores indutivos eles têm esse formato cilíndrico, normalmente rosqueado para poder ser preso com entre duas porcas, certo? E a sua detecção é através da sua face frontal, que funciona como a chamada superfície ativa. O funcionamento do sensor indutivo depende de um oscilador tanque, ou seja, um oscilador composto por um capacitor e um indutor. No sensor indutivo, o que vai acontecer é que, dada a aproximação de um elemento metálico, a indutância do indutor deste oscilador irá variar. Uma vez que essa indutância varie, a frequência de oscilação também irá variar. Dentro do sensor existirá uma eletrônica que, através de filtros e comparadores, irá detectar se a frequência de oscilação atingir um valor adequado. Quando essa frequência atingir esse valor, o sensor irá detectar, então, realizando a comutação da sua saída, colocando em condução ou tirando de condução o transistor do estágio de saída. Em geral, esses sensores podem possuir ainda
um trim-pot, um resistorzinho variável que pode ser ajustado para alterar a sensibilidade do sensor. A capacidade de detecção deles depende do tamanho da bobina para permitir um maior alcance. Entretanto, normalmente eles são utilizados para detecções de objetos metálicos próximos. E, é claro, funcionando por esse princípio indutivo, eles são capazes apenas de detectar objetos metálicos. A distância de acionamento irá ainda depender do tipo de metal, uma vez que diferentes ligas irão alterar a indutância de forma diferente. Algumas aplicações então de sensores indutivos são a detecção de cames para o conhecimento da posição de uma máquina, a contagem de dentro de uma engrenagem para saber posição e velocidade, e a detecção de posicionamento de peças metálicas que se deslocam em uma máquina. Os sensores capacitivos vão funcionar de forma similar ao sensor indutivo. Dentro deles, há também um oscilador tanque, ou seja, um oscilador baseado em indutor e capacitor. Entretanto, na sua superfície ativa, o que está disponível para ser sensibilizado é o capacitor. Então, quando um objeto se aproxima o suficiente do sensor capacitivo, haverá uma variação da capacitância do capacitor do oscilador, de modo que esse objeto irá modificar então a frequência de oscilação do oscilador, que então será detectada por uma eletrônica que, por sua vez, irá fazer o acionamento ou desacionamento do transistor do estágio de saída do sensor. Por essa característica, os sensores capacitivos podem detectar uma gama maior de materiais e também possuem distância de acionamento ajustável, normalmente através de um trim-potzinho no verso do sensor, que pode ser ajustado para aumentar ou diminuir a sensibilidade. Sensores capacitivos podem ser até utilizados para detectar nível de fluido, desde que a largura da parede do reservatório seja suficientemente fina. Também são interessantes para a detecção de objetos escuros ou opacos que são difíceis de ser detectados por sensores ópticos. Aqui, pessoal, nós temos um sensorzinho capacitivo também, então um sensorzinho de proximidade também. À medida que a gente aproxima alguma coisa, ele vai detectar essa presença também. Então, novamente, a gente pode utilizar ele na hora que o nosso atuador avança, bem, a gente pode detectar. A gente pode usar isso para, por exemplo, acender uma luzinha ali, certo? Ou nós podemos utilizar isso para acionar um relé e desenergizar nosso solenoide, então, fazendo com que eu tenha um comando a mais, a menos, também comandozinho sequencial bem simples. E aqui, pessoal, nós temos um fim de curso, beleza? Aquele nosso conhecido fim de curso. O que acontece? Olha só, a hora que o nosso atuadorzinho avança, ele vai bater no fim de curso e fazer com que o contato do nosso fim de curso comute, também, por exemplo, para acionar uma luzinha. Alternativamente, nós podemos fazer com que ele realize o nosso comando a mais, a menos. Vamos colocar aqui de modo que ele faça esse corte, certo? A gente pressiona, ele bate no fim de curso e volta. Bem, pessoal, olhando para a nossa contatora. Beleza, pessoal? Finzinho de curso aí, funcionando também para a gente fazer o nosso comando sequencial bem simples.